Olá para você da Nova Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Viva o Voto. Este programa que vai muito além das urnas. O Viva o Voto, exatamente, por que a gente diz que vai muito além das urnas? Porque a gente vai lá no dia da eleição e vota. Muitas vezes, algumas pessoas, passado alguns meses, nem se lembra em quem votou. E nós fazemos aqui um trabalho pedagógico, jornalístico, ajudando a você acompanhar o trabalho em quem você votou. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o Biratã Cássio Sanches, vereador reeleito nas eleições de 2024, foi eleito pela primeira vez em 2020 com um pouco mais de 1.000 votos e foi reeleito em 2024 com quase 2.000 votos, praticamente dobrando a sua votação. Conhecidíssimo por vereador Pastor Bira. Bira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar participando com a gente aqui, num trabalho não apenas de prestação de contas, mas a gente discutir de forma conceitual as vocações, os problemas, enfim, aonde que a gente pode contribuir, levando cada vez mais o interesse público em primeiro lugar, para ajudar a resolver os problemas da nossa querida Bauru. Eu que agradeço, Amantini, é um prazer estar aqui. Estava muito ansioso para poder participar desse programa. Essa atitude do Viva Voto vai realmente além das câmaras, vai além da urna, é uma atitude de continuidade. Viver é uma atitude contínua. E essa vida que a gente espera ter, ou pelo menos produzir, é justamente pensando no coletivo, naquilo que Bauru significa para nós. Estou honrado por estar aqui, vai ser uma alegria participar. Tá. Olha, nós vamos começar um pouquinho falando do Bira, criança, da infância do Bira, que começou, como muitos de nós, trabalhar muito cedo. Fala um pouquinho aí, com apenas 12 anos, o senhor já estava indo aí em busca do primeiro emprego? Eu venho de uma família de ferroviário, casado com a minha mãe, que era dona de casa e lavava roupas para a casa de famílias. Tenho memórias de que tínhamos muitas coisas no que diz respeito a relacionamento. Sim. Mas posses, muito pouco. E venho de uma família de 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Minha mãe trabalhava muito para fazer aquele recurso se tornar em prática, em realizações. E como você mesmo disse, eu comecei a trabalhar muito cedo. Aprendi com meu pai. Meu pai tinha 3 atividades para poder manter a família, contava muito com o apoio prático e funcional da minha mãe. Os meus irmãos todos, de alguma forma ou de outra, trabalharam. E eu comecei a trabalhar na Martins Veículos, com 12 anos de idade, entregando peças de automóvel nas oficinas e também nas distribuidoras da própria Amantini, saudosa Amantini Veículos daquela época. E, claro, quando você tem objetivos, o melhor método para você consegui-los é trabalhando, é buscando um espaço na sociedade, é buscando qualificação e buscando os seus objetivos. Não me arrependo nem um pouco de ter começado tão cedo a trabalhar. Tá aí, é um pouco mais da infância do Bira. Agora, o senhor casou em 87 e foi lá para o Rio Grande do Sul. Fala dessa experiência logo após o casamento. É impossível a gente não falar dos 12 até os 24 anos, que foi mais ou menos quando eu me casei. Dos 12 aos 24, eu servi o Exército, fiz o tiro de guerra de Bauru, estudei no Cristino Cabral, no José Ranieri, estudei em escolas públicas no Silvério São João. A minha formação escolar foi em escolas públicas, que naquela época me trazem muito boas recordações dos professores excelentes que eu tive. Professora Vera Lúcia da Cas, que era a então esposa do Dr. Danilo da Cas, que era secretário de Educação na ocasião, se não me falha a memória. Professor Muricy Domingues,
Olga Vinagre, enfim, eu tive o privilégio de estudar com muitos professores de ponta, que depois migraram para a educação particular. Claro, até 87 fui servidor da Gráfica São João, fui funcionário na Gráfica São João, trabalhei em oficina mecânica, trabalhei também no Bradesco, que foi olha só, foi uma guinada na minha vida, na época que tínhamos 100 caixas na agência 013. A agência 013 nos dias de pagamento, com trocadilho, mas era estouro de boiada. Os caixas aguardavam a abertura da agência e o pessoal ia correndo para os caixas para fazer saque, pagamento, porque naquela época nós tínhamos uma tabela de alteração de valores. Hoje, R$1 começava como R$1 e no final do dia terminaria com R$1,20, R$1,25, R$1,30, dependendo. E nós tínhamos a tabela de transformação do dinheiro para a moeda, que era a atualização. O Bradesco, para mim, foi uma escola gigante. A gente aprende a saber quem tem dinheiro e quem parece que tem dinheiro. A gente começa a saber quem, de fato, é um empresário. Era um tempo de muito crescimento. No período em que trabalhei no Bradesco, essa migração para a atividade de comercialização de máquinas eletrônicas foi no período em que me casei. Então, me casei e, claro, toda escolha ela tem alegria e tem tristezas. E eu deixei, então, o Bradesco para trabalhar como representante autônomo da IBM. E eu costumo dizer que sou muito difícil de vender coisa, Mantini. Eu não vendo nem extintor de incêndio para apagar fogo. Né? A casa pegando fogo, eu não consigo vender o extintor. Sim. E aí, claro, eu fui apresentado a uma outra realidade. Já casado, já com minha mulher grávida, inclusive, nós nos vimos desempregados e sem a perspectiva de uma outra empresa. Então foi quando foi acenada a possibilidade de eu mudar para o Rio Grande do Sul. E, logicamente, me mudei para lá e também construí uma história naquela cidade. Fui pastor auxiliar, fui auxiliar de escritório e prestei um concurso para passar no Corpo de Bombeiros. Aí aprendeu a apagar fogo. Aí aprendi fogo, aí sim. Apagar fogo, eu sei apagar fogo. E entramos na carreira militar, bombeiro militar no Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, saudosa Brigada Militar. E lá permaneci por quase 5 anos. Certo. E lá foi um aprendizado, uma vida boa. Minhas filhas são gaúchas, nasceram no Rio Grande do Sul, as duas são gaúchas. Tenho parentes lá, devo ao meu sogro, minha família que me acolheu. E a cidade do Rio Grande do Sul, a cidade do Rio Grande, que é o polo para onde nós nos mudamos, fica a 50 quilômetros de Pelotas e 300 quilômetros da capital, Porto Alegre. E 300 quilômetros do Uruguai, que seria a próxima divisa. Lá aprendi um outro conceito de vida, lá fizemos amigos para a vida toda, enfim. O Rio Grande do Sul é um pedaço do meu coração, pelas filhas que tenho, pelas amizades duradouras e pela Brigada Militar, que ainda hoje trago boas memórias. De lá para cá é que nós nos desligamos da Brigada e voltamos para Bauru por volta de 92. Sim, exatamente. Inclusive o senhor voltou para Bauru, aí como o senhor disse, há cerca de 5 anos depois, né? E também inclusive para cuidar do pai, que estava com problema de saúde na época. Voltamos, né? O casamento do meu pai com a minha mãe estava vivendo uma crise e nós voltamos do Rio Grande do Sul para cá. A princípio era para se entrar na Polícia Militar, mas o caminho foi desenhado para uma outra situação e aí voltamos, nos adaptamos novamente ao solo bauruense, porque a gente sempre foi daqui. Sim. Então readaptar seria só uma questão de tempo. Voltei a trabalhar no comércio, voltei a trabalhar em atividade de vistoria de seguros, na antiga Jopema, que hoje já não existe mais. Enfim, nós temos uma história muito mais plural do que propriamente só na igreja, né? Certo. A igreja sempre esteve na nossa vida, a vocação pastoral sempre foi o nosso maior tesouro, a nossa maior
indicação, mas nós estamos na cidade, e na cidade você precisa ser um cidadão. E como cidadão, a gente desenvolve um olhar mais crítico, desenvolve um olhar plural, e lógico, a gente quer que a nossa cidade seja o melhor possível. Sim. E então, provavelmente nessa transição, eu tenho certeza que foi, em 97, eu me encontrava numa fase de desemprego, né, e prestei o concurso para segurança, vigilante na Câmara. Segurança na Câmara Municipal, exatamente. E é com muito orgulho que eu digo isso. A vigilância na Câmara foi um patamar, foi uma virada de chave para a minha vida. Sim. E ali eu pude desenvolver não só o trabalho de vigilante, mas também aprender com a política que meu pai me ensinou. O meu pai sempre foi uma pessoa muito envolvida na política. Sim. Então eu tenho memórias de Franciscato, Oswaldo Sberg, Francisco Dalmédico, Nilson Costa, e tantos outros ícones da nossa cidade, né, que foram entes políticos que trouxeram para Bauru o protagonismo que até hoje, né, décadas após, nós nos lembramos de maneira saudosa. Na Câmara, fala pra gente de alguns vereadores que marcou bastante o senhor, trabalhando como segurança, lá alguns parlamentares que marcaram. José Walter Lelo Rodrigues, Sim. Roque Ferreira, Luiz Carlos Vale, Luiz Carlos da Costa Vale naquela ocasião, quem mais? Vários outros, Futaro Sato, José Carlos Pereira, Batata, são muitos nomes, né? São muitos nomes. Edmundo Albuquerque, são nomes que a gente costuma lembrar com bastante ênfase. Lembrando também da história antiga de Bauru, Jaime Palharim, que foi presidente da Câmara de Bauru e foi meu pai na fé, foi onde me converti também. Enfim, são tantas pessoas, né? O José Walter Lelo Rodrigues, que inspirou na política, sendo pastor também. Certo. Então, esses nomes têm um lugar especial na minha vida, e os prefeitos daquela ocasião também. Tugan Gerami, Osberg, já acabei de citar, que foi, para mim, um prefeito que pisou o chão, que caminhou em Bauru, que deixou um legado e que precisa ser lembrado. Muito humilde, inclusive, né? Bastante humilde, um homem do povo, um homem superativo, um homem acessível. Eu poderia ficar falando aqui de vários nomes, mas essa memória da Câmara que trago é antes do meu ingresso na vida pública. Certo. Como servidor, passei num concurso, graças a Deus, e desenvolvi 28, 29 anos de carreira na Câmara, sendo que desses 28, 29 anos, pelo menos 4 anos e 3 meses já atuando na vereança, depois de ter aprendido muito, que uma coisa é você trabalhar, Sim. outra coisa é você ser vereador. Isso ajudou bastante. E o que motivou o senhor, né? Claro, o senhor já conhecia no dia a dia ali a Câmara Municipal, trabalhando com segurança, garantia a segurança, inclusive dos parlamentares, mas como é que foi, se houve algum convite, como é que foi essa motivação para o senhor entrar na vida pública? A gente é um ser político. Nós somos um ser político. E fazemos política em todas as nossas relações. Né? Eu posso chegar na padaria e fazer política. Com ou sem mandato? Com ou sem mandato. Sim. Você pode se envolver nas questões políticas com ou sem mandato. E isso sempre me movimentou. Certo. Isso eu sempre fiz. Na denominação que sou pastor, no bairro que moro, no futebol, que tenho muitos amigos, graças a Deus, né? Que a gente construiu no futebol amador, no futsal de Bauru, e até na várzea, né? Que meu pai gostava muito de treinar a várzea, certo. E aí a gente também jogava nos times da várzea, que eram um bairro contra o outro, né? Um clube contra outro. Isso tudo é política. Sim. E discutir a política é importante com ou sem mandato. Sim. Com ou sem mandato. O mandato, eu costumo dizer que é uma ferramenta poderosa de transformação. O mandato, ele te dá uma investidura de poder e autoridade
que faz com que você tenha mais responsabilidade ao tratar questões básicas como educação, saúde, transporte, mobilidade, social, cultural. Tudo isso faz parte do mandato. E quando você tem o mandato, você tem acesso àquilo que antes do mandato você somente podia convencer, através do convencimento, fazer com que alguém trabalhe aquelas pautas. Sim. Na política e no mandato, isso se torna mais efetivo, apesar de você ser uma pessoa que trabalha de maneira plural, né? Todos têm responsabilidade. Quem tem mandato e quem não tem mandato. Aliás, a responsabilidade do senhor, ela, na verdade, aumentou bastante, porque em 2020 o senhor teve 1.016 votos e agora em 2024... 1.936 votos, né? Praticamente dobrando aí a votação do senhor, consequentemente também aumenta a responsabilidade desse novo mandato, dessa nova legislatura do senhor, e a gente sabe que o senhor gosta também de percorrer os bairros, de olhar olho no olho do eleitorado e da população. As pessoas, quando você me perguntou, talvez tenha faltado a parte da por que o mandato, né? E eu esqueci de responder, vou tentar resumir agora. Por que o mandato? Eu entrei no mandato com uma certa indignação. Certo. Então, na verdade, colocar o nome à prova para que a população possa avaliar se você de fato tem condições ou não, ou até mesmo depositar uma fé, uma confiança que você vai realmente ser fiel àquilo que você propôs, trouxe para mim responsabilidade. Então, eu estava indignado porque eu achava que algumas coisas poderiam ser diferentes, poderiam ser mudadas, e a gente precisa ter, pelo menos, a atitude democrática de se colocar à disposição. E, claro, essa imagem sendo transmitida, o eleitor, com mais tranquilidade, vai dizer: vamos ver se essa pessoa consegue transformar em ações aquilo que ele tem proposto. E foi exatamente assim. Me coloquei à disposição, e a minha grata surpresa foi ter 1.016 votos, um voto a mais da minha concorrente. Então, por um voto, houve uma mudança radical na minha vida e também naquilo que eu esperava como sonho para poder prestar um serviço para a nossa cidade. Bauru é uma cidade maravilhosa. Sim. Bauru é uma cidade central, é o centro do estado de São Paulo. Ela não é o centro somente de uma região, ela é o coração do estado de São Paulo, está aqui em Bauru. Sim. Bauru tem vocações como mobilidade, ferrovia, comércio, logística. Bauru tem um polo educacional de fazer inveja a muitas cidades grandes. Sim. Então, Bauru tem a sua vocação natural e que pode ser ampliada. Bauru, até 2 anos atrás, Bauru tinha uma vocação de pelo menos 2 milhões de pessoas passando por Bauru mensalmente. Sim. 2 milhões de pessoas que fazem uso desse centro importante comercial, de saúde, é relevante no setor de segurança. Bauru tem batalhões de polícia, Bauru tem condições de manter uma segurança estável. Então, tudo isso aumenta a minha responsabilidade. E os 1.016 votos me deram condição de poder trazer as minhas uma candidatura orgânica, faço questão de dizer isso, é um trabalho de formiguinha, de convencimento, de visita aos bairros, como você disse. Por quê? No meu mapa eleitoral, você vai ver que eu tive votos em todas as regiões daqui de Bauru. Em todas as seções de Bauru eu tive votos. Certo. E isso me confere uma responsabilidade maior. Porque apesar de eu ter o meu nicho no bairro onde moro, onde sou pastor, eu tenho responsabilidade com todos os bairros de Bauru, com as 21 regiões e zonas dentro da cidade de Bauru. Eu tenho que prestar conta, eu tenho que mostrar que viemos para fazer algo e estamos tentando. Essa duplicação dos votos, para mim, foi mais uma
a mostra de que a responsabilidade só aumenta e eu espero não decepcionar nenhum dos eleitores de Bauru. Acredito que tenha sido um reconhecimento ao trabalho executado pelo senhor ao longo da primeiro mandato. E como o senhor disse, né, quer dizer, tenho certeza que as pessoas entenderam, principalmente o eleitorado do senhor, que realmente em suas ações, em seus projetos, em seus discursos, enfim, em suas teses de defesa lá no Poder Legislativo, realmente é em busca do interesse público e coletivo em primeiro lugar e não corporativo ou pessoal. Com certeza. Se tem alguma coisa que eu posso dizer com toda a franqueza, é que quando nós entramos na vida pública, tudo fica muito mais transparente e nós precisamos devolver essa coerência nas nossas atitudes. Eu me envolvi em assuntos importantes. Nós tivemos CPs, nós tivemos SEIs, nós tivemos discussão da saúde, tivemos discussão do formato da saúde, tivemos discussão sobre compras. O senhor foi muito enfático, inclusive, uma posição muito firme, né, do assunto aí, que é a concessão do esgoto. O senhor chegou a ser relator do projeto. Aliás, aproveitando, o senhor mudou a sua posição ou continua coerente que realmente o senhor é favorável, sim, ao projeto de concessão, mas o senhor era contra a modelagem? Sempre fui e mantenho a minha mesma linha de raciocínio. Certo. Eu acho que Bauru tem condições de concretizar a obra que já foi iniciada. Isso eu repito quase que dioturnamente, e isso não vai mudar. Sim. Então nós somos a favor da concessão do esgoto? Sim. Modelagem? Não. Então a modelagem, inclusive, está sendo discutida nas esferas judiciais e do Tribunal de Contas do Estado, já indica que nós tínhamos uma certa razão. Sim. E que, como relator do projeto, eu jamais iria me furtar ao direito de trazer transparência à população e que ela entendesse qual seria o melhor mecanismo, sim, ou qual que seria o melhor método para que Bauru tenha, pelo menos, o calendário atualizado para o marco legal que nós temos até 2030. Isso eu falo com muita tranquilidade, porque visitamos, nos aperfeiçoamos no discurso, nos aprofundamos na discussão, entendemos como é que funciona, entendemos quais seriam os melhores caminhos, entendemos que o município tem um fundo de tratamento de esgoto milionário que poderia, de alguma forma, fazer com que isso fosse benefício para a cidade. Certo. Isso não mudou. Nós continuamos na mesma toada. Bauru precisa de esgoto? Sim. Para quando? Para ontem. Para antes de ontem, para 10 anos. E isso precisa ser transparente e bem claro, para que não endivide o município, para que a população não pague novamente esta conta, que tem pago todo mês, né? Que a população não tenha oneração daquilo que ela já recebe e que as próximas gerações não sofram impacto negativo, ou pela inércia ou pela imprudência. Então eu fiz o meu trabalho com muita consciência, não me arrependo de nada do que fiz, tivemos coragem de discutir, porque a convicção é aquilo que a gente busca quando a gente tenta o aprofundamento dos assuntos. E a minha convicção não mudou, Mantini, continua a mesma. O senhor também tem acompanhado, tem recebido inclusive várias reclamações aí em relação ao poupa-tempo, né, que sempre era chamado de poupa-tempo, de ganha-tempo. A população via com bons olhos desde quando foi inaugurado lá em 2006, mas nos últimos 2 anos aí principalmente, muitas reclamações do atendimento diário lá prestado, falta de climatização no local, enfim. Como é que o senhor encara, como é que o senhor tem recebido essas reclamações dos milhares de usuários de Bauru e da região que dependem de vários serviços municipais e estaduais daquele local? O conceito eu discuto hoje. Poupa tempo ou perde tempo? Certo. Isso a gente precisa discutir. Quando você fala em poupar tempo, é dar celeridade à situação, dar celeridade a questões que são básicas,
são mínimas. É um documento, é uma conta, é um parcelamento, é a busca de um recibo. Isso deveria ser célere, deveria ser rápido. Porque esse assunto, para mim, não é difícil de se lidar. Porque no começo do mandato anterior, nós discutimos o aluguel do espaço do Poupa Tempo. Que mesmo na pandemia, esse aluguel ele foi majorado a medidas e patamares e percentuais que eram naquela ocasião absurdas. Estávamos em pandemia, tudo parado, tudo sem uso. E nós tivemos um aumento daquele aluguel de maneira exorbitante, fora dos padrões. Isso já foi alvo do nosso mandato, discussão, convencimento junto ao executivo, aos órgãos que seriam interessados no assunto. Tudo isso nós discutimos. Hoje, nós vemos um sucateamento do Poupa Tempo. A quem isso cabe? Acredito que é o governo do estado de São Paulo. Entretanto, como tudo que nós vemos aqui, vivemos na nossa cidade, uma parte é tripartite, que eu aprendi também. São 3 entes que dividem o mesmo espaço, cada um com a sua responsabilidade. Federal, estadual e municipal. O Poupa Tempo, eu posso dizer que ele é bipartite, porque tem a parte do estado e a parte da efetivação do município. Quando uma dessas partes cambaleia, uma dessas partes manca ou claudica, como você quiser, a outra parte vai sofrer o desembaraço, vai sofrer o efeito dessa situação que não está resolvida. Então hoje, se você vai ao Poupa Tempo, algumas coisas que são práticas acontecem rapidamente, mas outras deixam muito a desejar. A parte de documentação, a parte de atendimento, a renovação de documentos, enfim, tudo isso gera um certo retardamento. Vagas, por exemplo, para creche, você tem que ir ao Poupa Tempo. E eu acredito que esse tipo de procedimento deveria ser mais célere. E apesar da celeridade, ainda assim nós temos milhares, centenas de crianças fora da escola. Então, a questão do trabalho dos funcionários. Se você não dá condições para que eles possam trabalhar, é lógico, ninguém trabalha descontente. E se trabalha descontente, não presta um bom serviço. Então, como você bem citou, não há climatização, não há capacitação adequada para que essas pessoas possam trabalhar e prestar um bom serviço. Não há uma retaguarda governamental por parte do Estado e do município para que esse trabalho seja de fato com a finalidade precípua, que é poupar tempo. Não há de maneira alguma. Hoje o conceito precisa ser discutido. Poupa tempo ou perde tempo? Na maioria das reclamações que recebemos no gabinete, é perda de tempo. Bom, outro assunto também, é claro que Bauru sofre o reflexo, mas nós estamos aqui para discutir realmente e fazer o dever de casa. A situação socioeconômica do país não é das melhores, aumentou aí o número de pessoas e até de famílias, vulneráveis em todo o país. E é claro que isso fica evidente à medida que o município é maior, menor ou médio, como é o caso de Bauru. Aqui também a gente nota no dia a dia aí que tem crescido, pessoas com vulnerabilidade social, vivem muitas nas ruas da cidade, A cidade precisa, obviamente, não apenas olhar essas pessoas como números, mas ter ações sociais efetivas, programas efetivos, acolher essas pessoas. Bauru é uma cidade acolhedora, e sempre a gente diz claramente, Bira, bauruense não é aquele apenas que nasceu aqui. Eu mesmo vim de fora, trabalhei e trabalho há mais de 20 anos em Bauru, moro há 7 aqui na cidade, que me acolheu muito bem.
né, e ama essa cidade como se fosse um bauruense nascido aqui. Mas muito mais importante que nascer aqui é amar esta cidade. Então o que está faltando muitas vezes no poder público, até nas atitudes diárias de nós todos, cidadãos bauruenses, é amar de fato esta cidade. O senhor que é tão ligado à área da saúde, da educação e também da área do social, o senhor acha que realmente precisa ter programas mais ativos e efetivos para realmente minimizar esse problema que realmente muitas pessoas e famílias vivem nas ruas e falta ainda muito auxílio para avançar nesta área? Eu digo sempre que escolhas e decisões, elas trazem alegria e trazem tristeza. Dependendo do caminho que você tomar, você vai se alegrar ou você vai sofrer. Nós sabemos da crise que o Brasil está vivendo. É o Brasil, não é uma exclusividade de Bauru, o sofrer com determinados pontos importantes. Nós temos um grande índice de evasão nas escolas, nós temos um grande índice de pessoas voltadas aos vícios, às drogas, voltadas a uma vida marginal. A população envelhece, vive mais e tem menos filhos. São muitos os problemas. Problema de trabalho. Eu não sou liberal por essência. Eu acredito que o programa dos supostos liberais tem o seu espaço numa sociedade como o Brasil, como Bauru, mas defendo um serviço público de qualidade e que devolva ao munícipe, ao cidadão, aquilo que ele já investiu, ou aquilo que ele investe a cada compra, a cada trabalho, a cada prestação de serviço, a cada diversão que você paga, a cada consumo que você faz, você devolve, além do imposto de renda que você naturalmente já entrega na fonte ou fora dela. Tudo isso eu defendo um serviço público de qualidade e também defendo que haja setores na nossa sociedade que sejam de cunho liberal, para justamente produzir, para trazer renda, receita ao município, e isso depois de capitalizado se torne em benefícios à população. Sim. O que não podemos é manter um Estado perdulário, gastão, ou que gasta sem prioridade, e isso eu falo em todos os sentidos, dentro da igreja da qual eu sou pastor, da sociedade da qual eu faço parte, da Câmara da qual eu sou membro, enfim. Tudo isso precisa ser considerado. Você gasta demais e não tem recurso, naturalmente chega uma hora que a conta chega e você vai quebrar. Na esteira de tudo isso, nós estamos vivendo gente cada vez mais dependente de auxílio de qualquer ente da sociedade, seja público, seja privado, seja familiar. Nós estamos vivendo essa criação, essa geração de pessoas que dependem exclusivamente daquele recurso. E isso é ruim. Isso não é bom, porque você dá o peixe, mas você não ensina a pescar. Então nós temos que encontrar, e esse é um desafio dos gestores, um equilíbrio entre o que pode ser liberal e aquilo que é realmente público, para poder devolver para uma sociedade não parasitas, não pessoas que vão morrer sem assistência nenhuma, pessoas que não têm perspectiva de vida. Sim. E aí nós debatemos também a questão das cracolândias, como você disse, tudo isso falando por causa do serviço social. Hoje, o município não tem braço, então ele pode fazer com que o serviço social, o terceiro setor, seja um parceiro. Sim. Então você atrai esses parceiros para cumprir uma obrigação que o governo, que o poder não pode atingir. Então eu trago parceiros, eu não tenho braços para o social. Então eu trago organizações sociais que podem podem fazer esse trabalho de uma forma gerada por convênios ou por parcerias. Mas qual é o nosso problema? É que nem essas organizações estão sendo suficientemente remuneradas ou suficientemente valorizadas para poder prestar esse serviço social.
seja na área de vulnerabilidade das famílias, no fortalecimento de vínculos, no acolhimento de idosos, na situação social e econômica de famílias que hoje não têm renda nenhuma. Sim. E aí nós nos vemos num colapso. E esse colapso, naturalmente, vai demonstrar que nós vivemos numa sociedade desigual. Então, quando eu falo daquele seriado de televisão do Walking Dead, né? O Walking Dead, na verdade, é uma metáfora. É uma metáfora, porque o morto reviver e vir comer a sua comida, ou matar você para virar o morto também. Aquele seriado, ele relata uma sociedade dependente e que se esvaiu de todos os seus valores e que agora caminha de forma moribunda. E quem puder, eles vão espoliar, eles vão comer, porque é uma questão de sobrevivência. Nós estamos vendo o aumento cada vez mais exponencial dessas comunidades que são vulneráveis. E a sociedade precisa lidar com isso de uma forma sábia, de uma forma consciente. Eu faço sempre uma crítica quando a gente discute a lei de diretrizes orçamentárias. Hoje, Amantini, a projeção para políticas antidrogas para o próximo orçamento é R$100. Brincadeira, né? R$100. Brincadeira. É R$100. Então, se nós tratamos a política antidrogas, que cuida de CAPs, NAPs, casas terapêuticas, comunidades terapêuticas, e nós não temos nenhuma política de publicidade que seja contra as drogas, nós estamos dizendo que isso pouco nos importa. Sim. Então, essa desvalorização do ser humano reflete numa ação cada vez maior do terceiro setor, o aumento de parcerias, né, para fornecer, inclusive, alimento, fornecer marmitas por algum tempo. Se isso não for gerido de uma maneira sábia, nós vamos manter as pessoas doentes, sem comer e sem política pública efetiva que possa ajudar a retirar essas pessoas do nível de vulnerabilidade. Não sei se eu consegui explicar, sim, claro, mas basicamente é isso. Aliás, dentro desse contexto social ainda, né, a gente sabe que os recursos serão sempre escassos, mas governar é priorizar. Então depende muito da visão de cada gestor ou gestora municipal de priorizar as suas ações. Como é que o senhor vê a atuação do Bom Prato em Bauru nesse contexto aí de ajudar na questão social, de alimentar as pessoas? Eu vejo assim, eu tenho algumas críticas a fazer com políticas públicas de assistência social. Eu citei algumas vezes, inclusive, o Bom Prato e outras ações que estavam sendo gerenciadas pelo município para justamente tirar a vulnerabilidade, ou pelo menos dar alguma dignidade. O que a gente consegue ver hoje não é que o Bom Prato não funcione, é que ele funciona de uma maneira capenga. Sim. Ou funciona de uma maneira que não contemple todas as necessidades. Você entrega a marmita e essa marmita vira troca para o ponto de droga. Né? Não há um critério para poder se entregar. E se entregar, hoje nós temos o Bom Prato na cidade, que antigamente era bem mais frequentado. Hoje, sim, se tornou um ambiente hostil. Um ambiente que talvez as pessoas relutem a passar. Por quê? Porque ali é uma área de vulnerabilidade social. E se não for bem gerido, naturalmente vai gerar um problema e não uma solução. Quero citar que no meu bairro, nós temos lá um setor do Bom Prato que distribui alimentação a R$1, 300 a 400 marmitas por dia. Certo. E isso vai acontecer até julho, pelo cronograma que nós recebemos. Fomos lá visitar, um trabalho efetivo, mas que hoje não resolveria um problema. Certo. Porque tem muita gente que tem condições de comprar, de fazer a sua comida, mas que usa do Bom Prato para poder facilitar a sua vida.
Então, eu não sei se esse seria o ponto fundamental. As pessoas que comem lá elogiam, e realmente é uma marmita boa. Mas eu não sei se ela estaria no local ideal, certo, para que as pessoas pudessem ter acesso. Hoje, se você for pagar uma marmita de R$25 e você comprar uma do Bom Prato de R$1, se você tem R$25 no bolso, você pode comprar 25 marmitas. Então não prevalece o critério social. Exatamente. Né? Isso não é uma reclamação. Certo. Mas a questão fundamental é contemplar o critério social. Então está funcionando, o bairro gosta. Na verdade, a origem do programa foi criado com essa finalidade. Exatamente, para você tirar a vulnerabilidade social. Sim. E isso acho que poderia ser melhor discutido. Mas como você disse, cada governo escolhe o que vai priorizar. Certo. Então, talvez a prioridade seja apenas atender, né, de uma maneira efetiva. Não posso dizer porque não sou o gestor do eventual contrato. A gente tem acompanhado aí o trabalho parlamentar do senhor, inclusive o senhor é um vereador, né, de muito resultado, iniciando aí sua segunda legislatura, já teve 12 leis aprovadas, também tem um projeto de lei aí em tramitação, mais de 1.143 entre indicações e requerimentos, né, também 52 moções, tudo isso faz parte da atribuição do trabalho parlamentar. O senhor também é um vereador ativo na tribuna, sempre mantendo os seus discursos, mas muito mais que discurso, as suas coerências nas posições pela qual o senhor acredita e comunga. Né, fala pra gente desse projeto aí que está em tramitação em 2025, e se o senhor também acha que o Legislativo até produz bastante, mas o senhor acha que está faltando fiscalização às leis aí que transformam-se em leis pelo Legislativo? Nós temos um amigo em comum, e esse amigo em comum diz que Bauru não deve ser só uma cidade grande, mas que Bauru deve ser uma grande cidade. Sim. E uma grande cidade passa por grandes políticos, sim, grandes parlamentares, grandes ícones que vão transformar a nossa cidade e trazer para a cidade um cardápio de dignidade. É a mesma frase do nosso amigo que fala sobre o cardápio de dignidade. Esses pontos são muito importantes porque eu foco o meu mandato em leis que são executáveis e fiscalizáveis. Não adianta você fazer uma lei que não tem aplicabilidade. Sim. Você pode trabalhar determinado assunto, mas se não houver efetividade, infelizmente, tiro na água, né? São palavras ao vento. Então a gente tenta, dentro do mandato parlamentar que nós temos, trazer, sim, histórias que inspiram outras pessoas. As moções não são apenas uma troca de votos, sim, não é apenas um agrado para amigos. As moções de aplausos, elas têm o seu lugar na história, porque há histórias inspiradoras que poderiam muito bem capturar alguém que está nos assistindo hoje. Você que está nos assistindo, você que está acompanhando o Viva Voto, viver o voto talvez seja isso. Você entender as histórias e por que as coisas são como são. Então, moções de aplauso, eu tenho o critério de trazer histórias inspiradoras, pessoas que fazem muito e recebem pouco. Pessoas que passam anônimas e que fazem um trabalho que muita gente não conhece. Então, nesse ponto, a ferramenta parlamentar é muito importante. A construção de leis que vão diretamente à necessidade da população, que vão direto àquilo que realmente é o anseio da população. Então, nós tivemos foi aprovada a prioridade para pessoas que são mais idosas, que têm os seus netos nas escolas mais próximas das suas cidades. Porque isso é uma realidade. Hoje os avós estão cuidando dos netos, sim, porque os pais precisam trabalhar. Então nós temos esta lei que é possível, é executável e que prioriza uma situação pontual, né? Os mais idosos terem a prioridade em poder inscrever os seus filhos e os seus netos nas escolas mais próximas das suas casas, justamente para facilitar a vida de quem já trabalhou
e que agora está trabalhando também. Tem né? outra lei interessante da autoria do senhor, Sim. que é a presença de fisioterapeutas nas maternidades Exato. públicas e privadas. Sim. O senhor tem acompanhado se tem funcionado isso? Olha, se esse fisioterapeuta tem marcado presença? Na verdade, a legislação que nós propusemos, essa legislação dos fisioterapeutas, ela se choca com uma determinada ordenança, uma normativa dos hospitais. Os hospitais já permitem, já permitem a presença desse profissional. Basta tão somente a parturiente ou paciente poder indicar que ele gostaria da participação desse fisioterapeuta. Por quê? A pessoa que acompanhou a vida toda, ou a gestação toda, ou aquela situação de uma maneira mais pontual, ela poderia, de alguma forma, ter uma certa participação efetiva na cura e no tratamento dessas pessoas. Nós procuramos o bem-estar do paciente. E também, por último, que estamos tramitando aí, que está tramitando na nossa Câmara Municipal, é a particular lei que vai preservar quem cuida, ou seja, mães e pais, cuidadores, tutores das crianças que possuem, ou pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. O município trazer para o protagonismo de acolher quem cuida, Sim. com terapia, psicologia, ações práticas, ações curadoras para essas pessoas. Está em tramitação na Câmara. Eu tenho certeza que os meus pares não vão se opor a essa iniciativa. Temos uma prática de buscar o entendimento e, claro, cada um é livre para o seu voto. O voto é segundo a convicção, mas entendemos que isso seria bom para o município e daria uma atenção maior para esse número de pessoas cada vez mais crescentes. Tá. Nós sempre tivemos os autistas, mas nós não tínhamos indicadores, nós não tínhamos pesquisas, nós não tínhamos números. E quem sofre é um número cada vez maior, por conta da pandemia, hereditariedade, condições socioeconômicas, idade. São muitos fatores que hoje nós temos essa condição de poder apontar. Então, através dessas políticas, dessas leis, dessas ações que o mandato me permite fazer, é que nós tentamos minimizar o sofrimento. Indicações, tapa-buraco, ofícios pedindo, tudo isso faz parte da vida parlamentar. E também nomear ruas, que nós também temos essa função principal. Se não tiver nada na Câmara, vai ter alguém nomeando uma rua, com certeza, para lembrança e memória de muita gente. Sim. Nós estamos chegando quase ao final do programa. Que pena, para falar rápido. Pedir a gentileza do senhor de ser mais objetivo, quase um ping-pong agora. Ping-pong, é importante a gente saber a opinião do vereador e pastor Bira. Ok. Até porque o senhor também é um líder religioso, Sim. Tem uma vasta experiência também. É possível conviver pacificamente a religião com a política? O senhor não acha que nos últimos tempos aí tem havido uma invasão de seara? Políticos querendo ser religiosos usando da religião para ser político? Como que o senhor encara esse momento? Nós vivemos numa democracia, né? E não uma teocracia. A teocracia é quando tudo se pauta pela religião. Nós vivemos numa democracia. Eu não me lembro se foi Bertold Brecht que falou ou se foi Platão. Mas nós temos uma bênção e uma maldição. A bênção é a democracia e a maldição é a democracia. Então, na verdade, é o que nós temos. Certo. Eu acho perfeitamente normal, acho perfeitamente possível a convivência harmoniosa, cada um defendendo e respeitando princípios e valores de cada um. Isso, para mim, é ponto fundamental. Tenho amigos católicos, amigos de religiões de matizes africanas, tenho filósofos, budistas, cristãos, evangélicos, isso tudo é possível. E há um elemento fundamental que revela aqueles que são pacificadores
Os pacificadores, segundo o Sermão do Monte de Jesus Cristo, diz: os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Então, uma das características de Jesus é a paz, e uma paz que excede todo o entendimento. Eu respeito, eu entendo, eu tenho a minha fé e ela é minha fé. Se você entender que ela te serve, muito que bem. Se ela não te serve, eu te respeitarei, porque você é uma pessoa, um indivíduo e não um encabrestado. Eu digo assim, que eu crio a minha comunidade de fé, libertando-a de tudo aquilo que a escraviza, inclusive de mim. Certo. Olha, o senhor falou em amigos aí, né? Recentemente veio um amigo do senhor visitar, dar um grande abraço no senhor lá na sessão da Câmara. Nós tivemos o prazer de conhecê-lo, inclusive, que é o Daniel Augusto Causi, bauruense. Bauruense. Um missionário que anda o mundo aí, principalmente está na Europa, agora num congresso lá no Panamá. E nós fizemos uma entrevista com ele, e o que nos chamou a atenção no final da entrevista, onde nós questionamos ele sobre o avanço da teoria da prosperidade aqui no país, no mundo até, e ele, uma frase enfática lá, falou que a teoria da prosperidade não é bíblica. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Concordo plenamente com ele. A teologia da prosperidade não encontra embasamento na Bíblia. Então, a teologia da prosperidade, eu quero falar isso bem claro para todos entenderem, não encontra base bíblica para poder se sustentar. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. A Bíblia diz que Jesus, quando distribuiu os talentos, distribuiu para cada um segundo a sua capacidade. A um deu 5, a um deu 2 e a outro deu 1. Então, a Bíblia diz que Jesus se condoeu dos pobres. Quando a mulher honra Jesus na casa de Lázaro, derramando o nardo puro nos seus pés antes da sua crucificação e preparando o seu corpo para a sepultura, Jesus disse: os pobres vocês terão todos os dias, mas a mim não. Então Jesus enfatiza que para cada um há uma cruz a ser carregada, e que bens e ferramentas são para serem utilizadas, não são para serem idolatradas. Então, não é porque eu sou pastor que eu vou morar na cobertura na Vieira Solto. Não é porque eu sou pastor que eu vou ter a Mercedes-Benz que eu amo, que eu gostaria de ter. Porque ao mesmo tempo, isso se tornaria paradoxal se algum irmão meu chegar de bicicleta lá. Certo. Então, a minha possível carreira ou sucessão, ela está intimamente ligada àquilo que faço ou deixo de fazer. A Bíblia não condena as riquezas. Ela diz que o amor, o apego ao dinheiro, esse sim é a raiz de todos os males. Então não há embasamento bíblico para que a teologia da prosperidade seja o alvo da minha comunidade de fé. É impossível. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Mamon, que é designado como riqueza. Então eu tenho muita sintonia com aquilo que o Daniel e a Patrícia e os seus filhos que estão na Espanha há muito tempo como missionários têm como pilar também. Certo. O mundo ainda está sob emoção. Perdemos recentemente aí o Papa Francisco, a liderança, principal líder da Igreja Católica Mundial. Enfim, como é que o senhor, um líder religioso, cristão, avalia aí esta perda, principalmente para todos os cristãos do mundo? Eu lamento, porque nós temos um país predominantemente católico e predominantemente cristão, pelo menos nas últimas pesquisas e os últimos apontamentos do IBGE. E assim, é uma liderança importante e que traz nas suas costas uma denominação milenar. E que, claro, os seus exemplos, as suas escolhas, elas estão intimamente ligadas aos fiéis da igreja. E, naturalmente, os avanços que ele conseguiu, claramente, serão agora mais vividos ou mais esquecidos. Então, toda morte é uma perda. Toda morte é um lamento. E, principalmente, de uma liderança importante.
O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. O pecado trouxe a morte para a nossa existência, pueril ou um pouco mais longa. Olha, voltando à política aí para finalizar o nosso programa, a opinião do senhor também é muito importante, com uma nova liderança se consolidando cada vez mais aí no mandato de vereador, como cidadão, como líder religioso. Bauru está sem deputado estadual, sem deputado federal. Fala pra gente aí, né, quanto que Bauru perde de não ter representantes no Congresso e na Assembleia Legislativa e qual a perspectiva ou a expectativa do senhor para 2026? Perde muito, Bauru não tem voz, não tem vez na Assembleia Legislativa, no Palácio do Governo de São Paulo. Bauru perde não tendo representantes, não tendo vozes. Hoje nós vivemos uma crise na saúde que poderia ser alvo de discussão, inclusive para que os governantes do nosso estado tomassem algumas atitudes. Quanto mais pessoas falando da cidade, e Bauru é uma cidade plural, uma cidade que abrange regiões, e a integração dessas cidades é importante, nós, como bauruenses, devemos entender que é muito significativo, fundamental, é vital que Bauru tenha os seus representantes na esfera da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que possam fazer voz e canal de comunicação com o governo do Estado de São Paulo, querendo Deus. Tá, então, você telespectador da nossa nova Diário do Brasil, estamos finalizando mais uma edição do Viva o Voto, um programa que vai muito além das urnas, e recebemos hoje, né, o vereador Pastor Bira, reeleito aí para mais 4 anos, iniciando a sua segunda legislatura. Nosso muito obrigado por ter aceito o convite, pela sua prestação de conta do mandato, pela aula que deu aqui, inclusive para nós cristãos, e as portas estão sempre abertas para recebê-lo aqui. Eu que agradeço a você que está assistindo, ao bauruense, meu irmão. Você pode cobrar as ações daqueles que você realmente escolheu para te representar. E nós temos a obrigação de prestar um mandato transparente, consciente, porque Bauru, eu sempre digo, Bauru merece o melhor. Que Deus abençoe Bauru. Um forte abraço a todos e até a próxima edição.